pessoal, vamos compartilhando. Nós estamos, hoje à noite, nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa, sobre a paixão de Cristo. E eu quero convidar vocês a discutir um pouco sobre isso, sobre a paixão de Cristo. Que paixão é essa, né? Que as pessoas falam tanto, na sexta-feira da paixão. Tem muita coisa que pode, que não pode comer carne, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que de fato pode, né? O que é isso? Né? Irmã Noêmia entrou aí, Noêmia Bezerra. Então vamos lá, eu quero convidar você a fazer uma oração nessa noite, nós vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. E aí a gente vai dar início, propriamente dito, a essa palavra de hoje à noite, essa conversa de hoje à noite sobre a paixão de Cristo, certo? Eu vou orar com você, você vai aí do seu lugar, da sua casa, fechar os seus olhos e nós vamos orar, nos conectar com Deus nessa noite, para Deus falar aos nossos corações, para Deus estar se revelando a nós através da sua palavra. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, por esse dia, muito obrigado. Obrigado, ó Pai, porque tu és grande e a tua misericórdia dura para sempre. Pai querido e santo, eu quero te agradecer por esse momento, mesmo nós estando vivendo dias difíceis, dias de dúvidas, de medo, diante de uma pandemia que assola o mundo, mas eu quero te agradecer, Deus. Muito obrigado pela minha vida, pela minha família, pelos irmãos, pelos amigos, por todos aqueles que estão conectados, nos assistindo, ó Deus. Abençoa, ó Deus, cada um. Eu te agradeço pela vida de cada um, ó Deus. E eu te peço, ó Deus, esteja conosco nessa noite, continue conosco. Fala aos nossos corações, ó Deus, através da tua palavra. Que cada um de nós possamos compreender melhor a tua palavra, aquilo que iremos falar aqui essa noite. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda tenho que dar um recadinho a vocês, para se inscrever no nosso canal, certo? Eu sei que a maioria dos irmãos já estão inscritos no nosso canal, mas aí agora a gente tem um papel fundamental. Além de se inscrever, você vai compartilhar o nosso canal com outras pessoas, com outros amigos, e pedir para que também eles se inscrevam no nosso canal. O que a gente está percebendo é que nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, muitas pessoas que não iam no culto, na igreja, no templo, estão tendo a oportunidade de participar do culto em casa. A gente tem algumas famílias que ainda não estão completas para Cristo, né? A esposa é da igreja, mas o esposo não é. E aí, nesse período agora, o esposo está acompanhando em casa. E, com certeza, você tem muitos amigos, com certeza você tem redes sociais, então você compartilha o canal da igreja, pede para eles se inscreverem no canal da igreja, pede para eles assistirem também os nossos vídeos. A gente tem já alguns vídeos gravados lá no canal e semanalmente a gente tem algumas lives, né? Essa semana, hoje nós teremos essa live aqui falando sobre a paixão de Cristo, a nossa Páscoa. Amanhã nós teremos uma live falando sobre a saúde mental em tempos de pandemia com a psicóloga Paula Roberta, da cidade de Patos, a irmã Paula, da cidade de Patos. Domingo nós teremos uma live à noite, que é o culto online, na verdade, né? O culto de Páscoa online. Então, compartilha o canal com os amigos, com os irmãos, com aqueles que não têm ainda, né? Compartilha, pede para se inscrever, para que mais e mais pessoas possam estar junto conosco, aprendendo conosco, participando conosco, cultuando conosco com o nosso Deus. Tá ok? Entraram mais alguns irmãos aqui, já estão aí, ó. Irmã Fran, irmão Antônio, graça e paz a todos aí. Lindinês, Rafael, a irmã Yara Mello, né? E
Júnia Samara, Júlio Barros Francilei, está conectado com a gente, Sérgio Elias, irmã Andresa e o irmão Edson, já estão aí conectados conosco. Manu e Felipe, Manuel Quiroga, estão conectados conosco. Deus abençoe a todos vocês. Vão chegando aí, César, Val, Alice, Radassa, para todo mundo aí com a gente. Meus irmãos, hoje é conhecido no Brasil como Sexta-feira da Paixão, não é isso? E, na verdade, é um feriado nacional, né, que comemora ou lembra, né, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E que paixão é essa de Jesus Cristo? Que paixão foi essa de Jesus Cristo? Foi a morte, né, do nosso Senhor, do enviado de Deus, o Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu na cruz em nosso lugar. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, o que isso simboliza, o que isso significa, para que a gente entenda primeiramente o que isso significa, o que isso simboliza. A gente vai falar um pouco sobre a primeira Páscoa, ou a Páscoa dos judeus, certo? A primeira Páscoa, a gente tem referência sobre ela lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 12, para a gente ler esse texto da Escritura Sagrada. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Êxodo significa saída, certo? Às vezes aqui na live eu fico olhando de lado, para mim ver os comentários de vocês, certo? E também as minhas anotações aqui, ler a Bíblia. Então, se eu baixar um pouco a cabeça, olhar de lado, justamente por isso, tá bom, meus irmãos? Mas acompanha aí, abra sua Bíblia aí, pegue sua Bíblia aí, abra em Êxodo capítulo 12, certo? Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: Aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo, ou ao final da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. A cabeça, as pernas, as vísceras. Nada deixareis dele, até pela manhã. Se algo ficar até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra de Israel.
Este dia vos será por memorial, e o celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Amém. Só até aí, meus irmãos. Esse é um texto que fala da primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus, a Páscoa de Israel. E, na verdade, vou explicar um pouco. O povo de Deus estava 400 anos preso no Egito, vivendo como escravos. Deus levanta um líder chamado Moisés para libertar esse povo. E aí, quando Deus levanta Moisés, Moisés vai até o faraó para que ele possa libertar o povo. Ele era o comandante do Egito, era o governador, era o faraó, era o imperador do Egito, na verdade. E faraó, ele não quer libertar o povo. E aí começa uma grande jornada pela libertação desse povo, onde Moisés vai até Faraó, Faraó diz que liberta, depois desiste de libertar, e Deus envia uma praga como consequência da desobediência de Faraó ao pedido de Deus. E aí passa 9 pragas, e Faraó não liberta o povo da escravidão que tinha sobre o seu domínio. E aí Deus se revela a Moisés, para que Moisés orientasse o povo, que naquela noite o povo se preparasse, porque aquela noite seria a última noite do povo de Deus na terra do Egito. E a palavra Páscoa, né, significa passagem. O povo de Israel lembra, o povo judeu lembra dessa palavra como uma passagem do povo pelo Mar Vermelho, né? Que o Mar Vermelho significou o fim da perseguição dos egípcios aos judeus, ao povo israelita. Então Moisés prepara todo esse momento junto com o povo, né? Ensina ao povo como fazer. Tinha que matar um carneiro, um cordeiro, um animal, né? Ou um cabrito, um animal novo, e assar esse animal e comer com a família com pães asmos, né? O pão matzá, como era chamado no Egito, ou é o pão sem fermento, e ervas amargas. Essa era a nutrição, digamos assim, e essa foi a nutrição da primeira Páscoa. Carne assada, pães sem fermento e ervas amargas. E aí, logo nesses versículos, a gente já tira algumas dúvidas. O que pode comer e o que não pode comer, né? Segundo a tradição judaica, ele se alimentava exclusivamente dos pães sem fermento, das ervas amargas e também do cordeiro assado, né? Isso era a tradição judaica. Jesus celebrava essa Páscoa. Jesus era judeu, Jesus celebrava essa Páscoa. Então, com certeza, Jesus comia cordeiro assado nesse período, comia pão sem fermento e ervas amargas, né? Então, essa era a tradição judaica no contexto de Jesus Cristo, tá certo? Então, Páscoa significa passagem, saída, né? Do povo de Deus do Egito, né? O povo comemorou isso e ainda comemora, o povo judeu, a saída de Israel do Egito, a libertação da escravidão do povo de Deus do Egito. É tanto que a festa da libertação, né? A festa da liberdade. O povo se tornou livre da escravidão egípcia. Então, esse foi o contexto, basicamente, da primeira Páscoa celebrada pelos judeus. E aí Deus deu uma ordem que isso tinha que ser celebrado de geração em geração. Os pais tinham que ensinar os filhos. Mas tinha um detalhe nessa celebração. O cordeiro morto, ele era comido, assado pela família, e o seu sangue era colocado
nos umbrais da porta, nas forras da porta, os mais antigos aí, nos caixis da porta, né, nos batentes da porta, era pintado de sangue, tinha que sujar de sangue, para que quando o anjo de Deus viesse à noite, matando todos os primogênitos, ele iria identificar as famílias de Deus pelo sangue na porta. Então, o sangue do Cordeiro, lá no Antigo Testamento, salvou o povo de Deus da morte. Essa foi a Páscoa. O sangue do animal, do Cordeiro, salvou todos aqueles que celebraram a Páscoa e passaram o sangue nas portas para se identificar como povo de Deus. E o que seria a nossa Páscoa hoje? O que seria essa paixão de Cristo hoje? Celebrada por nós hoje, né? Seria justamente Jesus Cristo se sacrificando para que eu e você escapássemos da morte. Somente isso. Veja o que João fala em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Eu quero que você acompanhe comigo aí. Veja o que João Batista fala. Evangelho de João, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de João. Capítulo 1, versículo 29. Olha o que João Batista fala. Quando estava batizando o povo no Rio Jordão, ele vê Jesus vindo em sua direção, olha o que ele fala. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João olhou para Jesus e identificou Jesus como o Cordeiro universal que seria morto pelos nossos pecados. Que seria morto, derramaria o seu sangue pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado de toda a humanidade. Então, esse era o início do ministério de Jesus. Jesus estava indo até João para ser batizado por ele. E aí iniciava uma jornada de aproximadamente 3 anos do ministério de Jesus. Mas hoje aqui a gente vai falar exclusivamente da sua morte, da morte de Cristo, da paixão de Cristo. Jesus passou aproximadamente 3 anos com os seus discípulos. Né? Depois desse momento do batismo, ele escolheu seus apóstolos, discipulou-os, não só ele, como outros que o seguiam. E aí, no momento certo, Jesus vai para a sua missão, a mais árdua de todas, que era morrer na cruz por nós. Então, essa é a paixão de Cristo. É Jesus morrer na cruz por nós, para que tenhamos vida. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro Jesus, limpa-nos de todo pecado. Limpa a mim e limpa a você de todo pecado. Assim como o Cordeiro Pascual, lá no Antigo Testamento, em Êxodo 12, que nós acompanhamos aqui, livrou o povo da condenação, o Cordeiro Jesus Cristo nos livra da condenação eterna através da sua morte na cruz. Então, a sexta-feira santa, a sexta-feira da paixão, como alguns chamam, não é nada mais do que a sexta-feira da vitória. É a sexta-feira onde Jesus Cristo morre na cruz para nos dar vida. Nós estávamos condenados em nossos pecados, mas Jesus morreu por nós para nos dar vida. Olha o que o profeta Isaías fala, mais de 700 anos antes de Jesus, profetizando sobre ele, sobre a crucificação dele. Olha o que ele fala, Isaías capítulo 53. Acompanha aí.
Isaías 53, versículo 4 em diante. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. Quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Amém. Então, isso era o profeta Isaías profetizando sobre Jesus Cristo, sobre a sua morte na cruz, né? Uma profecia de mais de 700 anos antes de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a Páscoa, nossa Páscoa, a paixão de Cristo é a nossa Páscoa. Jesus celebrou a Páscoa dos judeus e Jesus foi a nossa Páscoa. Não só foi, como é a nossa Páscoa. Certo? Então, na sexta-feira, propriamente dito, foi o período em que Jesus carregou a cruz até o Gólgota para ser crucificado. Mas esse momento da crucificação de Jesus, ele começa um dia anterior com a celebração da ceia, celebração da Páscoa. A quinta-feira era o dia onde Jesus escolheu para celebrar a última ceia com os discípulos e comemorar a Páscoa como judeu. No livro de Mateus, capítulo 26, Jesus diz assim para os discípulos, Mateus 26, 19. Deixa eu achar aqui para os irmãos, viu? Mateus 26, 19 diz assim: os discípulos, versículo 17, Mateus 26, versículo 17, perdão. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Era o primeiro dia da festa da Páscoa dos judeus, a festa dos pães sem fermentos, a festa da libertação, como alguns queiram chamar. Respondeu-lhes ele: ide à cidade ter com um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Então essa foi uma das ordens de Jesus para a celebração da Páscoa naqueles dias. Do versículo 26 em diante, já passa Jesus reunido, já mostra Jesus reunido, na verdade, já descreve Jesus reunido, celebrando, comendo com os discípulos. Diz, então comia Jesus, tomou o pão e abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, e o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis desse fruto da vinde, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino
de meu pai, cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Então, a partir desse momento, começa o momento onde Jesus já estava se preparando para a crucificação, se a gente pode dizer assim, se preparando como ser humano. Jesus era 100% Deus e homem, e sendo Deus, ele se absteve de algumas coisas de Deus. O próprio Paulo fala isso na carta de Efésios. Mas como homem, ele sentia dores, ele sentia aflições. E saindo dali, ele vai para o Getsemane, né? E no Getsemane, ele pede para os discípulos ficarem um pouco ali embaixo, e ele começa a subir com Pedro, Tiago e João, e ainda se afasta um pouco deles e vai orar. E aí tem esse momento onde nós conhecemos que Jesus está orando, quando volta os discípulos estavam dormindo, e Jesus repreende, e ele faz isso por 3 vezes. Nesse momento que Jesus está orando, Jesus, orando ao Senhor, ele pede, se possível, que Deus afastasse dele aquele cálice. Qual era o cálice? A crucificação. Mas ele diz que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E aí, terminando esse momento do Getsemane, Jesus, ele desce o monte e vai se dirigindo para ser traído, se entregar, digamos assim, porque Jesus sabia todas as coisas, e Judas já sabia os lugares onde Jesus ia, e aí Judas chega acompanhado de soldados, e Jesus dá um passo à frente para sinalizar justamente que era ele, que não precisava prender os outros, e Judas beija Jesus no rosto e mostra para os soldados quem é Jesus. Porque os galileus, os judeus eram parecidos, sempre as vestimentas parecidas, barba no rosto, às vezes cabelos cheios, cabelos longos, e às vezes alguma touca sobre a cabeça, e um sobretudo. Então, as vestimentas eram parecidas, até o jeito de falar e tudo. Então, era preciso que alguém identificasse Jesus. E Judas foi o traidor. Judas identificou Jesus. Judas traiu Jesus. Saindo dali desse momento de traição, Pedro corta a orelha do soldado, Jesus restitui. Esse momento que vocês conhecem muito bem. E Jesus é encaminhado a Anás, que era um sacerdote, e depois a Caifás, que era o sumo sacerdote. E nesse momento, diante dessas autoridades religiosas da época, as maiores autoridades religiosas da época, Jesus foi humilhado, Jesus foi esbofetado, cuspiram no seu rosto. Jesus foi tratado como a pior criatura de todos os tempos. O pior ser humano que podia existir na face da terra, Jesus foi considerado como um tal, como um deles, como um desses seres humanos. E depois desse momento, na verdade, nesse momento, eles entrevistam Jesus, faz uma série de perguntas, Jesus fica calado, e eles instigam Jesus a dizer que é Deus, que é o próprio Deus, e chamam para poder ter o motivo de acusá-lo de blasfêmia. Saindo dali, eles levam Jesus para Pilatos. Pilatos recebe e analisa o caso e manda para Herodes, querendo se safar da situação. Herodes gosta no primeiro momento, também tira muita onda, coloca roupas reais em Jesus, aquela toda zomba de Jesus, escarnece dele com os seus soldados, com os seus servos, e devolve Jesus para Pilatos. E aí, nessa volta, o povo pressionava cada vez mais a Pilatos para condenar Jesus, e Pilatos, querendo se esquivar dessa condenação, com medo de uma revolta do povo,
no canto de parede com medo de condenar um homem injustamente, porque ele analisou e viu que não tinha nada demais naquele homem, não tinha errado, não tinha erro naquele homem, não tinha pecado nenhum, não tinha cometido nenhum crime. E ele, querendo se safar, ele diz: eu vou açoitá-lo e vou soltar. E vou soltá-lo. E mandou açoitar Jesus. E Jesus foi chicoteado. Jesus volta à presença de Pilatos, chicoteado. E mesmo assim, instigado pelas autoridades religiosas, o povo insiste que Jesus deveria morrer. E aí o povo começa a gritar: crucifique-o, crucifique-o e crucifique. Isso durante toda a madrugada, esse julgamento nas escuras, né, na calada da noite, madrugada dentro, Jesus passando por isso, né? Ao amanhecer o dia, Jesus já estava condenado, digamos assim, recebido o veredito de condenação pelas autoridades, né, e pela omissão de Pilatos, que lavou as mãos, dizendo assim: eu não tenho culpa, é vocês que querem, então faça a vontade de vocês, faça a vontade do povo. E aí Jesus começa a carregar a sua própria cruz, né, até o Gólgota, ou até o Calvário, em hebraico chamava Gólgota, ou Calvário, que quer dizer caveira, né? É um monte próximo da cidade. E Jesus carrega sua cruz até esse lugar, em um determinado momento ajudado pelo homem chamado Simão, o Cirene, e ele é ajudado por esse homem em um determinado momento, que ele estava muito fraco, né? Passou a noite inteira acordado, e nessas idas e voltas para Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, Pilatos novamente. Então Jesus estava bastante já debilitado, foi açoitado, foi escarnecido. Ele carrega sua cruz com dificuldade e é ajudado por esse homem que vem do campo. E aí chega-se até o lugar chamado Gólgota, até o lugar de crucificação, que normalmente os romanos usavam justamente para crucificar alguém, que a prática da crucificação era uma prática já antiga na época. Outras civilizações faziam isso, mas ficou muito forte pelo Império Romano, né, que gostou dessa ideia de punir os criminosos, aqueles que se levantavam contra o Império Romano, com a crucificação, a pior de todas as mortes. E aí Jesus é crucificado ali no Gólgota, e esse período da crucificação, que durou entre 9 horas da manhã a 3 horas da tarde, foi o período que durou a crucificação de Jesus. Foi um período que mudou a história do mundo, né? Mudou a história não só de Jerusalém, mas mudou a história de todo o mundo. Jesus foi crucificado, ao seu lado, 2 ladrões, um do lado direito e um do lado esquerdo, Jesus no centro, naquele cenário cruel, né, triste para muitos. Mas para nós, não. Para nós cristãos, a vitória nossa. Quando Jesus morre, Jesus consuma toda a sua missão que veio fazer no mundo. João capítulo 19, versículo 30, Jesus fala justamente isso: está consumado. Eu vim para pagar esse preço e eu paguei o preço. O preço de nos dar a liberdade. O preço de nos libertar do pecado. Vocês lembram que no início eu falei que a Páscoa significa passagem, saída,
e foi a libertação do povo de Deus do Egito, da escravidão, de 400 anos de escravidão. Então, a nossa Páscoa, que é a paixão de Cristo, que é a morte e ressurreição de Cristo, deve ser comemorada por nós também como a nossa libertação dos nossos pecados para uma vida eterna com Deus. Então nós éramos escravos dos nossos pecados, estávamos condenados a morrer eternamente, e Jesus na cruz nos libertou. Olha o que Romanos fala. Romanos capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz. Romanos 5, 7 diz, 7 em diante, diz: dificilmente morrerá alguém por um injusto, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, porque nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Então a Páscoa para nós hoje não é um cordeiro assado. Tem muitos pastores por aí, judaizantes, que celebram a Páscoa e matam um cordeiro e levam para a igreja comer o cordeiro, e levam pães sem fermento para a igreja comer, e levam ervas amargas para a igreja comer. A nossa Páscoa não tem esse sentido, na verdade. Nunca teve esse sentido. Ali é a Páscoa dos judeus, ali é a Páscoa que libertou os judeus da escravidão. Eu não sou judeu, você não é judeu, certo? Nós somos cristãos, seguidores de Cristo, discípulos do nosso Senhor Jesus, salvos por Ele. Então, a nossa Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Cristo, porque esse dia Jesus nos reconciliou com Deus. Estávamos desgarrados, estávamos condenados à morte, e através de Jesus Cristo, morrendo na cruz, ele nos deu vida e vida eterna. Em João capítulo 3,16, vocês conhecem, diz: porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então Jesus não morreu na cruz de bobeira, irmãos. Jesus não morreu na cruz por acidente. Jesus não morreu na cruz porque os romanos eram malvados, mas não foi por isso. Jesus não morreu na cruz por conta do legalismo das autoridades religiosas. Jesus morreu na cruz porque essa era a sua missão. Ele veio nos salvar. E para isso, ele teria que morrer na cruz, como Cordeiro de Deus, derramar o seu sangue, para que através do seu sangue nós fôssemos salvos. Para que através do seu sangue os nossos pecados fossem perdoados. Então, tem muita gente achando, e principalmente esse dia, essa semana, o pessoal fica, às vezes, dentro de uma ideia de penitência, dentro de uma ideia de que essa semana eu vou ser a melhor pessoa do mundo, porque
eu tenho que ser a melhor pessoa do mundo, nem que seja só essa semana. E acha que isso é celebrar a Páscoa. E acha que isso é a paixão de Cristo. E acha que isso é celebrar a paixão de Cristo. E na sexta-feira se encarna, posso dizer assim, um personagem fúnebre ao amanhecer de tristeza, que não pode se alegrar na sexta-feira, que não pode ligar uma TV, que não pode ouvir uma música, porque é um dia triste, porque Jesus morreu. Isso não é a Páscoa que devemos celebrar. Foi triste para Jesus naquele dia, mas aquela tristeza nos trouxe alegria. Aquela tristeza nos trouxe salvação. Aquela tristeza nos trouxe vitória sobre a morte. Porque ele venceu a morte, você pode vencer a morte. Eu posso vencer a morte. Em Cristo Jesus. Então, Páscoa é celebrar a morte de Cristo. Celebrar e se alegrar. Agora, Jesus não está na cruz. Jesus não está morto. Depois daquele momento, Jesus foi sepultado, quando ali ele expirou, quando ali ele deu aquele brado, e houve um movimento grande, as pessoas começaram a se agitar, porque era cerca de 3 horas da tarde, era uma sexta-feira, e a tradição judaica dizia que ao pôr do sol da sexta-feira, os judeus não faziam mais nada até o pôr do sol do sábado, porque eles guardavam o sábado. E quando foi 3 horas da tarde daquela sexta-feira, quando Jesus morreu, o céu se escureceu, houve trevas, houve terremoto. As pessoas que tinham morrido recentemente em Jerusalém saíram dos seus túmulos, ressuscitaram e andaram pela cidade e foram vistas pelos seus conhecidos. Foi um rebuliço grande a morte de Jesus. Abalou não só a humanidade, mas abalou as profundezas da terra. Jesus morreu. Ele cumpriu a sua missão. E o povo começou a se agitar, a se apressar, a correr, porque estava escuro, imaginando que já era 6 horas, que não podia fazer nada. E aí um homem chamado Zé de Arimateia, ele foi até Pilatos e pediu permissão para sepultar Jesus. Por isso que o texto de Isaías fala que foi sepultado como ricos. Porque esse homem era um homem conhecido, um homem rico de Jerusalém, e levou Jesus a um túmulo, levou o corpo de Jesus a um túmulo, juntamente com Nicodemos, que o auxiliou, levou bálsamo para perfumar o corpo de Jesus, e sepultaram Jesus Cristo. Passou o sábado, no domingo pela manhã, as mulheres foram até o sepulcro para continuar esse processo, que era de costume dos judeus também, de ainda embalsamar o corpo, de levar bálsamo, perfume para o corpo permanecer cheiroso por mais algum tempo. Chegando lá, o túmulo estava vazio, Jesus não estava mais lá. Um anjo aparece a essas mulheres e diz: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo? Depois Jesus aparece a essas mulheres. E elas correm e vão dizer aos discípulos. Jesus aparece a alguns discípulos. Depois Jesus aparece aos 11. Aos 10, que Tomé não estava presente. Depois aos 11, Tomé estando presente. Então Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Jesus reina. Então, paixão de Cristo, irmãos, é a nossa Páscoa. E a nossa Páscoa não é a dos judeus, não é deixar de comer carne, não é deixar de comer certos alimentos, não é comer o ovo da Páscoa, o ovo do coelhinho aí.
eu tenho que dar as minhas aqui, né? Que é bom falar sobre isso, porque a Páscoa de Jesus foi amarga, foi dura, foi cruel, foi triste para ele naquele momento, mas para nós hoje é alegria. E o foco da Páscoa não é cordeiro assado, o foco da Páscoa não é deixar de comer algum tipo de alimento. O foco da Páscoa não é comprar chocolate e ovo de Páscoa. O foco da Páscoa é morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o foco essencial da Páscoa que eu e você devemos celebrar. Então, Jesus veio para cumprir essa missão, para nos salvar. E chega esse momento, nós estamos alienados com outras ideologias, achando que estamos celebrando a verdadeira Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus crucificado por nós e ressuscitando ao terceiro dia. Essa é a nossa Páscoa. E o interessante, irmãos, que a gente faz uma ligação que é pertinente a gente refletir sobre isso nesse momento, porque nós estamos vivendo um período de confinamento, um período onde a gente tem que ficar em casa, em família, por conta dessa pandemia Covid-19 que tem assolado a humanidade, o mundo e as nações. E nós estamos dentro dos nossos lares, isolados socialmente. E o interessante é que a primeira Páscoa lá dos judeus, que foi a libertação, não houve também uma celebração da Páscoa em conjunto com todo o povo de Israel, num lugar só. Cada família celebrou a sua Páscoa dentro da sua casa. Cada família matou o seu cordeiro, cada família preparou o seu pão e colheu suas ervas e celebraram a Páscoa em família. E colocaram sangue nas portas para sinalizar que aquela casa era uma casa do povo de Deus. E a gente tem que refletir sobre isso. Nós iremos celebrar, talvez a primeira Páscoa depois desse momento, não sei. Mas de um momento moderno agora, um momento atual, contemporâneo, a primeira Páscoa que nós iremos celebrar em família, dentro da nossa própria casa, sem poder estar em comunhão com todos. E aí a gente tem que refletir e repensar sobre tudo isso que está acontecendo. Naquele primeiro momento, daquela primeira Páscoa, Deus fez isso para demonstrar um juízo sobre os egípcios. O que tem acontecido na humanidade, irmãos, é que muitos têm morrido. Milhares de pessoas já morreram. Aqui no Brasil, já passou de 1.000 o número de mortes por conta desse problema de saúde, dessa pandemia. E nós iremos celebrar a Páscoa em família. E você tem a oportunidade de fazer isso. Então eu convoco você a explicar para os seus filhos, para a sua família, o que de fato é a Páscoa. Páscoa não é ovo de chocolate, nem coelhinho. Como eu costumo dizer, coelho nem bota ovo. E a gente fica alimentando essas ideias. E às vezes as pessoas dizem, não, mas o pastor bate muito nessa tecla. Eu digo, não, eu só bato nessa tecla no período da Páscoa. Passou da Páscoa, eu não falo mais nisso. Porque na Páscoa nós temos que celebrar a morte e ressurreição de Jesus, e não o ovo, e não o coelho, e não o cordeiro assado, mas sim o cordeiro crucificado na cruz, que derramou seu sangue por mim e por você. Amanhã pela manhã, nós iremos celebrar o café da manhã da ressurreição. Diferente de todos os anos.
que nós celebrávamos no templo, em comunhão com todos juntos, uma grande ceia do Senhor, um momento alegre de comunhão. Amanhã nós vamos celebrar dentro do nosso lar. Cada um na sua casa, cada família no seu lar. E eu desafio você a acordar cedo. Preparar o seu café, o café da sua família. Em família, prepara o café, prepara os alimentos, faz orações, canta louvores, lê o texto da palavra e celebra o café da manhã da ressurreição. Domingo pela manhã, perdão, irmãos, não amanhã, domingo pela manhã. Então, domingo pela manhã, nós estaremos celebrando esse momento maravilhoso de Páscoa em família. Normalmente, quando a gente está reunido no templo, eu convoco os irmãos a estarem presentes de 6 horas da manhã. Porque Jesus ressuscitou nas primeiras horas do dia. Jesus não ressuscitou meio-dia. Ele ressuscitou nas primeiras horas do dia. Aliás, nas primeiras horas do dia, as mulheres foram até o templo ao sepulcro, e o sepulcro já estava vazio. Então eu convoco vocês, todos os irmãos, amigos que estão aqui nos ouvindo, a celebrar a Páscoa do Senhor, o culto da ressurreição, domingo pela manhã, no seu lar. Prepare o café, compre os alimentos amanhã. Eu sei que a gente está nesse período aí com medo de sair na rua, mas prepare, compre os alimentos. E eu já encomendei o meu queijo de coalho, né, para a gente preparar um café aqui especial, eu com minha família. Né, e as meninas não gostaram muito da ideia, porque tem que acordar cedo, mas aí a gente está plantando, alimentando no coração dos nossos filhos coisas boas, momentos bons em família. Então, vamos celebrar isso em família. Se de repente você diz, pastor, aqui em casa só eu que sou crente, minha família não celebra, se convide para ir na casa de um irmão. Você mesmo se convida, ei, irmão, eu vou na tua casa tomar o café da manhã contigo. Ou então você que está me ouvindo, já convida alguém aí que não celebra, que a família não celebra e ele é sozinho, crente, dentro de casa. Então convida para participar desse momento. Assim como naquela primeira Páscoa lá também, quando o alimento era demais, convidava os vizinhos, quando era de menos, matava mais um cordeiro. Vai ser um momento bom, vai ser um momento muito agradável, vai ser um momento para a gente lembrar o resto das nossas vidas, e eu tenho certeza que um momento especial. Nós não podemos esmurecer, irmãos. Nós não podemos enfraquecer, deixar a nossa fé enfraquecer nesse momento. Então vamos continuar firmes no Senhor, vamos continuar com as nossas orações, com as nossas leituras, com o nosso culto doméstico, acompanhando as programações aqui da igreja semanalmente, para que Deus mantenha a chama acesa no nosso coração, a chama de fé, de se encontrar com Jesus. Desde já eu quero agradecer a todos vocês aqui que estão conosco aqui na internet. Tem muita gente conosco aqui. Ineide Queiroga, eu acho que é a tia de Ives, que está lá em São Paulo. Alesca, Benedito, dá uma olhadinha aqui. Jackson Alves é meu primo. Das paz, meu querido. Lá na Serra do Mel. Francisco Ferreira, Jean Fernandes, muita gente. Lene Souza, lá em São Paulo também. Camila Kévia, tá pedindo para dar um alô para Eric. E aí, Eric, tudo bom, meu querido? Deus abençoe. Miguel também tá assistindo. Miguel, filho de Lucas. Toda a família Bezerra, Zé Neto. Juintelmo, Suênia, Érica, Joelso, Delma. Todo mundo aí conectado. Deus abençoe a vida de vocês. Quero mandar um alô aí especial para Erinaldo e Ana Paula. Na verdade, eles estão aqui me auxiliando, né? Nos bastidores. E
Que Deus abençoe a vida de vocês. Sofia entrou aí, ó. Verônica. Sofia, quando me vê, disse, pastor, Deus abençoe, Sofia. Você e sua família, em nome de Jesus. Nós vamos orar, irmãos, nesse momento. Nós vamos encerrar esse momento aqui agradável. Não esqueçam que amanhã nós teremos a nossa live com a psicóloga Paula Roberta, a irmã Paula Roberta, que é de Patos, da cidade de Patos, estará conosco aqui no nosso canal, falando sobre a saúde mental em meio à pandemia, né? A gente fica muito tempo confinado, tem hora que a gente quer se estressar, não é isso? Então ela vai nos ajudar aí com algumas orientações e vai falar, quem sabe, de alguns comportamentos que estamos tendo aí, que é natural de quem está há muito tempo trancado dentro de casa, tá certo? Então, Deus abençoe cada um de vocês e gostaria que você curvasse sua cabeça aí nessa noite, fechasse seus olhos e orasse ao Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado a Deus por essa palavra que Tu nos concedeu, obrigado pela vida de cada irmão, de cada amigo que está conectado conosco, que possamos, ó Deus, compreender verdadeiramente a verdadeira Páscoa. Qual Páscoa devemos celebrar? Certamente a verdadeira, a morte e ressurreição de Cristo Jesus, aquele que veio para morrer no nosso lugar. Senhor, eu quero fazer uma oração especial também, pedindo a Ti que tenha misericórdia do nosso país, que tem enfrentado problemas como o restante do mundo, ó Deus, com essa pandemia, com essa doença que tem assolado as nações. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Protege os nossos familiares. Dá força aos médicos, aos profissionais de saúde, todas as classes que estão envolvidas, que não podem parar, que tem que trabalhar. A parte de segurança, a parte técnica da saúde, ó Deus, no nome de Jesus. Tu esteja, ó Deus, suprindo a necessidade daqueles que perderam seus empregos, que perderam sua renda. No nome de Jesus, abençoa, Deus. Tem misericórdia dos nossos governantes, que muitas vezes se aproveitam das situações com interesse próprio. Essa guerra política que tem se formado. Dá orientação aos nossos governantes, ó Deus, ao presidente da República, aos governadores, aos prefeitos, deputados, senadores, vereadores, para que eles possam temer a Ti, ó Deus, e tomar decisões que sejam favoráveis para o povo nesse momento tão difícil, ó Deus. Eu coloco o mundo nas Tuas mãos, ó Deus, principalmente o nosso país, ó Deus. Eu coloco em Tuas mãos, ó Pai. Tome em Tuas mãos, ó Deus, e no nome de Jesus eu te peço, ó Deus, faz regredir esse contágio, ó Pai. Estaciona essa doença, ó Deus. No nome de Jesus. Tem se falado muito, ó Deus, em meios de prevenção da doença. E tem se tentado de tudo, isolamento social, higienização, e entre outras e outras coisas. A ciência tem quebrado a cabeça, ó Deus, para tentar achar uma solução, uma vacina, um remédio de cura para essa doença. Mas Tu é o médico dos médicos, ó Deus. Basta uma palavra Tua para que tudo seja resolvido, para que tudo seja cessado, ó Deus. E nós cremos que Tu é o único que pode resolver essa situação. Então eu coloco, ó Deus, essa situação em Tuas mãos. Eu sei que muitas igrejas, muitos servos Teus já têm orado por isso, ó Deus. Mas a Tua palavra diz que a oração do justo vale mais. Então nós continuamos em oração, Deus, colocando diante de Ti. Nós insistimos em Te pedir, ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus.
Não nos deixa perecer nesse momento. Há muito o que fazer, ó Deus, para o teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a vocês. Tenha uma noite abençoada em família. Esse é o meu desejo para cada família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.